Olá, bom dia. António, obrigada por estar aqui connosco a falar um bocadinho sobre este estudo seguro de vida. Eu acho que o António dispensa apresentações, mas pelo sim, pelo não, para quem nos está a ouvir, é o António Gomes, é diretor comercial da Lusitânia Vida. Penso que já desempenha esse cargo há bastante tempo, portanto é uma pessoa que tem muita experiência na área dos seguros, e neste ramo vida em particular. Portanto, é uma área que a Lusitânia Vida se especializa, que é experiente, que tem um know-how que é muito importante também partilharmos aqui com quem nos está a ouvir. Portanto, agradeço-lhe muito a sua disponibilidade para estar aqui a falar um bocadinho connosco, Obrigado, António. nós. Se Obrigado, calhar, Ana. se calhar começava mesmo pelo óbvio, não é? Quer dizer, o estudo do seguro de vida reflete, portanto, nós tentamos perceber um bocadinho, nós todos, enquanto distribuidores e enquanto players deste mercado, se calhar temos esta sensibilidade, mas os números também o evidenciam, é que o seguro de vida nós consideramos que é uma proteção familiar essencial para todas as pessoas, para todos os agregados familiares. O que percebemos pelo estudo é que ainda existem aqui muita oportunidade para desbravar. E se calhar começava a perguntar-lhe qual é que é a sua perspectiva sobre o estado atual do mercado neste seguro de vida em concreto, no seguro de vida associado ao crédito de habitação e à parte da previdência. Qual é a perspectiva da Lusitânia Vida relativamente a isso? E também, já abrindo aqui um bocadinho, se calhar, como vão começar também aqui com o lançamento de um novo produto para breve, o porquê de acharem que é importante estarem neste mercado de uma forma, com um produto novo, com uma estratégia bem definida. Se nos pudesse falar um bocadinho disso, Claro era que sim. interessante. Ana, antes de mais, muitos parabéns à Mudei pelo excelente estudo que fez e que partilhou e que vai partilhar com todos os parceiros, com todos os nossos clientes, porque de facto retrata um pouco aquilo que é a realidade nacional, não de agora, mas desde que eu comecei há 33 anos atrás na indústria seguradora, e no fundo creio que o perfil não mudou muito. O Uhum, que nos diz respeito ao vida-risco. Nós, em Portugal, infelizmente, as pessoas olham para o produto numa ótica de garantir um seguro que garante, é uma garantia real para um crédito à habitação. No fundo, é assim que olham. A maior parte delas fazem porque a entidade bancária obriga a que assim seja e nunca olharam muito numa perspectiva de previdência e de acautelar o futuro, nomeadamente as pessoas que têm família e que, acontecendo algum imprevisto, quem cá ficar fica sempre numa situação muito dependente, ou pelo menos nos primeiros anos, de até conseguir encontrar uma solução, obriga a caminhos às vezes muito difíceis de trilhar. Por isso, aquilo que acontece hoje em Portugal e que está retratado no vosso estudo é que uma parte muito significativa, mais de 50% das pessoas, quase 70%, né, como vimos, fazem porque uma entidade bancária, ou seja, o crédito à habitação, obriga, mas as pessoas não interpretam este seguro como uma garantia real para a sua vida privada também. Eu dou um exemplo certo. prático. Nós, às vezes, quando pensamos em fazer um seguro de vida, queremos avaliar a nossa vida, a vossa vida não tem qualquer valor, pelo menos o meu valor é diferente da sua perspectiva em relação a mim, e pensamos sempre em milhares de euros para transferir essa responsabilidade para uma seguradora de vida. E às vezes esquecemos que não vale a pena pensar dessa forma, porque se calhar o nosso rendimento anual são 30 ou 40 ou 20 mil euros por ano, e se calhar o racional, quando eu penso numa perspectiva de previdência privada, eu posso naturalmente fazer um seguro de 20 ou 30 ou 40 mil euros de capital, fazendo com que, se me acontecer alguma coisa, a minha família fique exatamente com o rendimento que eu teria em caso de vida e permitia que a minha família mantivesse os primeiros 3, 4 ou 5 anos com o nível de vida que habitualmente Uhum, tinham com a minha existência. E quando falamos nestes capitais, o prémio de seguro não é um prémio que é perfeitamente adaptado ao rendimento médio do português, né, que também está no vosso estudo, e que eu aconselho que vão ver essa análise, para cada um nos posicionar no sítio onde deve, e se calhar consegue fazer face a este investimento, porque não é um custo, é um prémio de seguro, é um investimento,
e desta forma consegue naturalmente acautelar a sua responsabilidade para com a sua família. E creio que é esta falta de perspectiva, acima de tudo, que nós portugueses, que somos muito mediterrâneos e ao nível dos seguros, não só no vida, mas no não vida é igual, acabamos sempre por comprar aquilo que é obrigatório e não aquilo que é facultativo, ou seja, valorizamos a lei e desvalorizamos aquilo que devia ser para nós o mais importante ao nível da proteção. Eu dou um exemplo prático, aconteceu isso com o ramo de saúde, foi preciso o Serviço Nacional de Saúde ter batido está no estado em que está, infelizmente, Certo. para Ter que passado momentos difíceis ali na altura do Covid. da Covid, para que os particulares e as empresas acabassem por investir neste ramo, e hoje em dia temos mais de 3 milhões de pessoas seguras que não dependem do Serviço Nacional de Saúde por esse motivo. Por isso, no caso do Vida, creio que todos nós temos a responsabilidade de desmistificar este custo, porque não é um custo, é um investimento. Sim, Nem sim. toda a gente tem que fazer um produto de 500 e 1 milhão de euros, porque não temos que valorizar a nossa vida, temos sim que valorizar e transferir aquilo que é a nossa responsabilidade diária com a nossa família. E quando fizemos o match entre estas duas responsabilidades, estas duas missões, estas duas visões, vamos percepcionar que o valor mensal que temos que investir no seguro de vida não é assim nada de especial e que estamos, de certa forma, a proteger a nossa família de um imprevisto que nos É possa acontecer. interessante esse conceito da transferência de responsabilidade, não é? Que no fundo a responsabilidade pesa, não é? E Pesa, ao transferirmos parte dessa responsabilidade para alguém, para uma entidade que é credível, segura e que sabemos que vai cumprir se for caso disso, no fundo também atenua um bocadinho dessa responsabilidade enquanto humanos, não é? Enquanto pessoas. é E, isso. É isso. portanto, isso é um conceito interessante. Como é que nós conseguiríamos passar essa mensagem? Falou-se muito já mudança de narrativa. O que é que que estratégias é que poderíamos adotar para explicar essa diferente forma de olhar para o seguro de vida, não como uma obrigação, não como algo que nos impõe, mas como algo que pode ir muito para além, apesar de poder ser esse o gancho inicial, ninguém diz o contrário, não é? Porque é bom termos a casa protegida, mas como é que nós depois poderíamos, se calhar, explorar e fazer perceber ou fazer entender que há mais valor para além disso? E ir mais Olha, além, Ana, não é? Porque não é só claro, a parte do associada ao crédito, é fazer também a parte claro. da previdência, ou seja, para tudo o resto, para todas as outras responsabilidades que temos. Claro. Bom, Ana, eu acho que acima de tudo, embora isto esteja muito na moda hoje em dia, os influencers nas redes sociais se têm ou não, que se tornam capacitados para falar sobre o tema, isto tem muito compliance e de Certo. jurídicos por trás, mas acima de tudo acho que a dinamização deste tipo de produto tem que passar obrigatoriamente pela experiência de vida de cada um. E no fundo eu acho que cada um se partilhar relatos da sua vida Certo. nas redes sociais, no YouTube, onde for, na vossa plataforma da Moodle, esses retratos, acaba por também influenciar de uma forma positiva todos os restantes clientes. Exemplos práticos. Todos nós conhecemos alguém ao nosso lado que um casal que o marido ou a mulher, por motivos quer de saúde ou de acidente fortuito, faleceram ou ficaram inválidos e toda a gente tem exemplos do impacto que isto tem no desenvolver, no desenrolar da vida cotidiana de ir para a frente daquele agregado familiar. Ou porque os filhos estão na faculdade, ou porque os filhos estão à procura de emprego, ou porque os filhos querem comprar casa, ou porque a pessoa tem uma série de despesas fixas decorrentes de vários empréstimos. E se tem a noção que se faltar aquele rendimento, se faltar aquela pessoa, a pessoa não substitui naturalmente, mas o Claro. rendimento substitui-se. Sim, E por sim. isso, eu acho que é importantíssimo, acima de tudo, mais do que apresentar um argumentário daquilo que é importante ao seguro de vida, eu acho que os casos práticos, as A, hu- a- experiências reais a humanização, não é? do seguro, como é óbvio. Ou seja, isto é importantíssimo para as pessoas se sentirem. Aliás, eu quando comecei nos seguros, já há 30 e tal anos, a pessoa na altura, que foi para mim uma referência, dizia uma coisa giríssima. Nós não podemos vender saúde sem falar da doença, não podemos falar da vida sem falar da morte.
Isto era a forma que era encontrada na altura de criar impacto e a necessidade do cliente. Acho que hoje em Claro. dia não temos que fazê-lo desta forma. Temos que ser mais humanistas. E a humanidade é passar como é que uma determinada família vai continuar a sua vida normal no caso de acontecer algum impacto imprevisto, um sinistro que ponha em causa a continuidade do status daquela família, e isto para mim é importante. Outra coisa que é importante é desmistificar a questão do custo, que as pessoas associam um custo. Sim, aliás, Isto, porque, sem querer interromper o raciocínio, mas até ligando aqui um bocadinho ao estudo, porque o estudo indica que há uma diferença muito clara entre o poder de compra do agregado familiar e a adesão ou não ao seguro de vida, não é? Portanto, eu acho exatamente, que ainda existe muito, aliás, um dos motivos principais que as pessoas indicaram por não ter era porque era caro ou não tinham capacidade financeira para o fazer. E nós que estamos na área sabemos que o capital pode se ajustar ao poder de compra daquele agregado familiar, não é? Porque depois também isso, está ajustado. Portanto, isso também é um ponto, como é que podíamos, se calhar, isso. demonstrar isso? Então, pronto, o ponto 1 é a humanização, casos Sim, práticos, exemplos práticos, experiências de vida. O ponto 2, podemos falar do preço, o custo ou investimento, cada um sim. tem o seu ponto de Eu vista, também e de concordo com o acordo, investimento. esse para mim é investimento, Sim, claramente, porque é a forma que eu tenho de fazer uma poupança, sim. não é? Por isso, eu diria que neste caso, e de acordo com o vosso estudo, que eu também, como disse há pouco, também o li, eu há bocadinho dei o exemplo que agora vou retomá-lo, que é, eu imagino que eu recebo 20 mil euros por ano, eu tenho a noção que me pode acontecer alguma coisa, eu tenho a noção que tenho uma família e tenho a noção que, ao faltar, a minha família não vai ficar da mesma forma. Eu não vou ser substituído, posso ser, mas é impossível, não é? Porque tenho uma personalidade própria, uma característica própria, mas o meu rendimento pode ser. Eu tenho é que perceber quanto tempo é que a minha família precisa para se equilibrar e, no Exato. fundo, agarrar nesses 20 mil euros anuais e pôr 3, 4 anos em cima deste capital e transferir este valor para a seguradora. Repito aquilo que disse há pouco. A nossa tendência natural é fazer um seguro de meio milhão de euros, 1 milhão É de isso. euros, Mas e às vezes por 50 ou 60 mil euros nós dá. transferimos essa responsabilidade, humanizamos o seguro porque foi percepcionada a necessidade e estamos a falar de prémios de seguro, repito, investimentos mensais, Certo. poupanças mensais que são perfeitamente adaptáveis ao salário médio nacional, àqueles escalões que estão no vosso estudo, em que as pessoas não sentem e o seguro está lá. É E isso. por isso é uma coisa que faz parte do agregado familiar. Isso é muito interessante também, essa forma de calcular, não é? Uma das perguntas que a maior parte, que grande parte dos nossos clientes fazem, e é um desafio quando estão a contratar um seguro previdência, ou seja, aqueles que não está associado ao crédito de habitação, mas qual é o capital que eu coloco, não é? Qual é que é o valor? Ponho 100, ponho 150? Claro que não existe uma resposta certa, não é? Mas se calhar, Não, como o António estava a dizer, existe uma forma de chegar a um valor estimado, não é? Ou seja, o meu rendimento anual é X, se eu deixar de ter este rendimento, quer por invalidez, não é? Ou por morte, minha família, com a eles doença, precisam de se sustentar durante 3, 4 claro, anos para voltarem a ter claro. alguma normalidade. É Portanto, pode isso. ser, isso é uma forma muito interessante de calcular, que não há uma resposta certa, é o que nós dizemos, mas há que pensar, ok, se eu nunca estiver cá, quanto tempo é que demora até eles ou os meus filhos já poderem chegar a uma idade para trabalhar, por exemplo, não é? Isso. Isso. Portanto, no fundo é multiplicar o rendimento anual, não é? Por um conjunto de anos, que esse no conjunto de anos depende, sei lá, do nosso agregado, se eles são bebés, se não são. Portanto, toda isso é É, muito Ana, interessante. porque o que acontece, repara, a facilidade de fazer um seguro associado ao crédito à habitação é um bocado isso. Porquê? Porque a própria operação de concessão de crédito à habitação Diz qual é informa o o seu valor, cliente qual é o claro. capital a transferir. Certo. Quando eu faço uma pergunta aberta para fazer um seguro de vida não associado a crédito, ou seja, não ter aqui um credor hipotecário, no fundo o credor hipotecário é a família, quem quer ficar, o que nós estamos a falar é que eu faço uma pergunta de uma forma muito subjetiva. Olha, quanto é que vale a sua vida? E quando entramos aqui nesta fase de conversa, já estamos a estragar tudo, porque o valor não é quantificável.
certo. Não é? A minha tendência natural e humana é pôr o maior valor possível ao limite da minha capacidade financeira de investir num produto dessa natureza. Por isso é que eu estou sempre a ir às bases. Acho que eu gosto de pensar grande também. Eu também gosto de coisas Certo. boas, por isso, Nós né? valorizamos-nos bem a nós próprios, não é? Isso, Como é como evidente. é óbvio, tenho uma opinião sobre mim que ninguém tem, Claro, mas claro, acima de tudo e acho bem que assim seja, mas claro. acima de tudo temos é que descer um bocadinho à terra, ou seja, temos que humanizar o seguro e temos que transferir a nossa realidade. É um bocado a semelhança de um seguro automóvel multirriscos. Eu quando faço o seguro de multirriscos do conteúdo da minha casa, também não vou garantir aquilo que não tenho, né? Por isso, Sim. aqui é a mesma coisa. Por isso, é descer um bocado o nível, a ansiedade, a perspectiva e sermos muito, muito, muito responsáveis em criar a necessidade do seu cliente de que, acima de tudo, mais do que o bónus, o extra, é garantir a transição para a família de um mau período que a mesma vai viver, fazendo com que, pelo menos, a parte financeira não faça parte da dor Claro. que nós sentimos o resto da vida. Isso é muito interessante. Por acaso nunca tinha pensado nessa, e acho que isso é um bom ponto. António, porquê é que a Lusitânia Vida tem tem bastante distribuição através do canal de mediação? Acho que até é o vosso Certo? principal canal Sim, de mediação, não só para, nomeadamente até nos produtos financeiros, que vocês são muito fortes, nos produtos de capitalização, e até isso, têm novidades nesse sentido, mas pronto, não nos vamos dispersar. isso. Porquê é que sentem a necessidade agora de reformular a vossa oferta nesta parte do seguro de vida, Uhum. risco? Há alguma coisa que nos possa dizer qual é o que sentem que o mercado está a precisar de Uhum. diferenciação? O que é de diferente que está a precisar? Quer-me falar um bocadinho sobre isso, se é possível? Claro que sim, claro que sim. A Lusitânia Vida tem feito. Antes de ir à Lusitânia Vida, gostava de falar um bocadinho do grupo. A Lusitânia Vida, como a Lusitânia, pertencem, como sabem, os senhores clientes, os senhores ouvintes, que pertencemos a um grupo mutualista, né? Sim, O único grupo mutualista, o maior grupo mutualista de cá em Portugal. E os valores do nosso grupo retratam muito estas questões que temos vindo a falar até aqui. Ou seja, nós não percepcionamos os seguros numa ótica, não nos relacionamos pelo preço, não é esse o fator diferenciador, mas acima de tudo gostamos que os nossos clientes sintam que a transferência de responsabilidades está num grupo que assume essas responsabilidades e que responde quando alguma coisa acontece. E são esses valores humanistas que fazem com que a Lusitânia, neste momento, esteja, na Lusitânia Vida, a rever toda a oferta para impactar a oferta diretamente com aquilo que são os valores do grupo onde nós estamos inseridos. O Vida Risco, como temos vindo a falar durante estes minutos, é um bocado isso, ou seja, é a forma que nós temos de querer ter uma oferta que seja possível ser adaptada ao perfil de cada cliente. Já estou a abrir aqui um bocadinho o véu. O nosso produto vai ter, novamente, uma cobertura base, mas depois vai ter uma série de coberturas muito interessantes, depois quando sair vamos falar certo? novamente sobre ele, mas que vai permitir que cada cliente construa o produto de acordo com a sua capacidade financeira, com as suas necessidades e, acima de tudo, com as responsabilidades que pretende transferir para a Lusitânia Vida. Por isso é um produto modular com o objetivo de responder a estas necessidades. A questão do preço final, como repito, está diretamente relacionado com as coberturas, mas também com o capital, mas acima de tudo vamos fazer toda esta questão adaptada ao perfil de cada cliente. Vamos fazer e estamos a fazer um investimento muito grande na tecnologia, ou seja, Sim, nós temos a percepção e temos a capacidade de nos sentarmos do lugar, quer dos nossos distribuidores, de quem nós dependemos 89%, 89% da nossa receita vem dos seus mediadores, por isso somos uma companhia claramente de mediação, não vemos outro canal alternativo para já. Isto para dizer o quê? Que, acima de tudo, queremos simplificar a vida, quer ao nosso parceiro, ao nosso distribuidor, quer também ao nosso cliente final. E por isso precisamos de tecnologia, ou seja, não vamos desumanizar naturalmente a operação, antes pelo contrário, mas vamos fazer com que a tecnologia simplifique ao máximo todo o processo de subscrição de um seguro desta natureza. Nós sabemos que quando falamos, é um produto que obriga a análises clínicas, a análise do médico, peço desculpa, dependendo do capital, pode demorar mais ou menos tempo, de acordo com os exames ou com aquilo que for necessário adicionalmente
para aferir o risco que estamos a transferir para a seguradora e queremos claramente aí estar à frente, ou estar igual, no sentido de simplificar o máximo o processo de subscrição. Queremos igualmente também que o senhor cliente quer vosso, quer nosso, tenha acesso direto àquilo que é os seus contratos, para que, quando bem entender, possa e deva consultar a carteira que tem, nomeadamente o seguro de vida risco, porque, Ana, nós temos que falar sempre, e é importante que os seus clientes sintam isto, as minhas necessidades não são as mesmas desde que eu nasço até que morro. Não, Ou seja, exatamente, a vida do cliente é dinâmica, como qualquer uma das nossas vidas. exatamente. Eu nasço solteiro, posso ou não casar, posso ou não ter filhos, posso ou não pensar na reforma, e o seguro de vida pode acompanhar-nos durante toda esta nossa evolução, nesta nossa Até a vida. nossa aversão ao risco muda, ao longo do Tudo, tempo. tudo. E por isso eu hoje posso sentir só a necessidade de ter uma morte ou invalidez, já de chegar a uma altura porque tenho filhos que quero computar mais a minha oferta, há de chegar a outra altura que os meus rendimentos são superiores, posso então pensar num Até ao capital capital. diferente, e por isso a existência deste portal do cliente, a existência desta dinâmica que a Lusitânia Vida quer colocar junto dos nossos parceiros, que são vocês, e dos nossos clientes, é exatamente para permitir que o seu cliente seja desafiado a procurar adaptar os seguros que tem na companhia, nomeadamente o Vida Risco, à altura da vida e das responsabilidades e das necessidades que ele sente naquele preciso momento. Por isso, o nosso produto vai ser com esse objetivo, ser adaptável, ser versátil, ser diferente do cliente A para o cliente B, ser adaptável ao tempo em que o cliente está a viver, no Uhum. tempo, diga-se, da linha da vida, e, acima de tudo, poder acompanhar e poder, acima de tudo, eu espero que não, mas o azar está ao virar da esquina e sempre que for necessário, a Lusitânia Vida está lá, até porque também o processo depois de participação de sinistros vai estar em linha com aquilo que é a nossa estratégia de simplificar todo o processo de comunicação com a seguradora. Muito bem, isso porque até pegando nesse ponto da linha de vida que vai mudando, não é? E o que é verdade é que a realidade de um agregado familiar hoje em dia é muito diferente do que era, nomeadamente em termos da faixa etária, não é? As pessoas têm filhos mais tarde, Mais tarde. compram casa mais tarde, portanto, há tudo, as coisas estão a passar para mais tarde de idade, não é? Uma das coisas que por acaso o estudo realçou, e foi interessante porque foi uma pergunta aberta, não foi algo que nós tivéssemos questionado explicitamente, foi na pergunta aberta que muitos dos participantes ou dos inquiridos responderam, que tem a ver que a partir de uma certa idade, nomeadamente a partir dos 50 anos, o seguro começa a ficar um bocadinho mais caro. Nós sabemos que ele vai aumentando todos os anos pelo aumento do risco, né? Pelo aumento da taxa de mortalidade, naturalmente. Mas o que o estudo dá a entender é que as pessoas sentem que a partir dos 50 anos os saltos anuais são um bocadinho maiores do que antes dos 50. Vocês tiveram isso em consideração? O vosso produto vai estar mais adequado para esta nova dinâmica da vida das famílias, que é uma tendência, não é? Tudo acontece mais tarde. Há alguma coisa que vão fazer nesse sentido? Ana, não tenho a tarifa comigo, Certo, embora mas esteja por dentro do tema. se foi um Sim, debate sim, ou alguma coisa sim. que tenha surgido nas conversas quando Sim. estiveram a delinear o produto. A Lusitânia Vida tem publicado internamente, faz parte do nosso normativo, uma política de concessão de produtos. Como sabe, esta atividade é muito regulamentada Sim, pelo sim, supervisor, e bem, e cada companhia tem que ter uma política de concessão de produtos, e a Lusitânia Vida também o tem. Esse é um dos fatores que nós fazemos a avaliação prévia das necessidades, no fundo, do trabalho que vocês fizeram, nós fazemos também de uma forma diferente claro. para ter a percepção daquilo que são as necessidades dos nossos clientes. E esse é um dos temas. Há aqui uma coisa que nós devemos sempre partilhar com os nossos ouvintes, que é o seguro é um seguro mutualista. Ou seja, o conceito do seguro é ser mutualista. É muitos, né, pagarem para os azares de poucos. E este é o Isso. princípio básico de qualquer contrato de seguro. No vida também o sim é. Nós temos depois por base outra questão, que é as tabelas de mortalidade. E a esperança de vida vai evoluindo ao longo dos anos. Neste caso, né, a esperança de vida tem aumentado
de acordo com aquilo que todos nós sabemos, as condições de saúde, os medicamentos, whatever. Há uma série de fatores que contribuem para esse aumento da esperança de vida. Quer isto dizer que os seguradores, nomeadamente a Lusitânia Vida, que têm exatamente essa percepção também, os seus clientes dizem que a partir de uma determinada idade sentem que é quase incomportável manter esse investimento. A Lusitânia Vida, quando lançar a tarifa, também o produto, neste caso, vai ter também atenção a esse fator. Ou seja, estamos a ver com os nossos fornecedores, que são os nossos seguradores, condições para atenuar ou melhorar a oferta também nesses segmentos, porque, Ana, se nós queremos captar clientes e ter clientes em carteira que não estejam diretamente dependentes só do crédito à habitação, temos também de fazer com que isso seja possível, não é? Mas esta é a nossa parte, cota parte da responsabilidade, sem esquecer a nossa conversa até agora. Claro. Também da parte do cliente tem que ver a percepção que não necessita de garantir um valor também muito alto, porque há outras formas também de fazer um seguro de vida a risco, está bem? Exatamente. E, certo, isso depois leva-me aqui para a parte da tecnologia. Portanto, falou da parte de simplificação da tecnologia vir simplificar, não tirando o papel relevante, quer de quem explica o seguro e humaniza o seguro. Existe mais algum, se calhar, sendo aqui um bocadinho curiosa, existe mais algum uso que possam dar, até relacionando com esta de ir aferindo as mudanças que acontecem na vida das pessoas? A tecnologia pode ajudar também nesse sentido? Tem alguma coisa prevista para nestas novas tecnologias que existem de poder de monitorizar de uma forma mais regular ou a saúde ou a atividade física, o que seja, para ajudarem a continuar a inovar no produto? Nós temos tido, como a maior parte dos operadores em Portugal, temos sido desafiados por várias empresas dessa natureza com soluções com vista a ver a atividade física da pessoa, a acompanhar no dia-a-dia. Esta questão levanta muitas questões de RGPD, como sabemos. Sim. Não é um tema particularmente fácil de avançar e decidir, mas continua a estar no radar da Lusitânia Vida ter ferramentas dessa natureza que permitam não só... Permita-me mandar um bocadinho atrás, Ana. Quer o seguro de saúde, quer o seguro de vida, o objetivo é fazer com que... Por isso é que se chama ramo de doença e não ramo de saúde. É fazer com que... É um produto que é preventivo, não é? Ou seja, as pessoas devem ter uma série de iniciativas, clientes, uma série de iniciativas para prevenir que aconteça alguma coisa. E por isso nós temos de ter vidas saudáveis desde que acordamos até que nos deitamos. Aliás, até a dormir devemos ter um sono saudável, porque isso também faz parte da regeneração do corpo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é da importância, ou da maior importância para o seu cliente, que cada vez mais operadores possam facultar esse tipo de ferramenta, não num ponto de vista de que estou a entrar na vida da pessoa, parece que estou a acompanhar, mas acima de tudo com a visão de que me está a desafiar, a minha seguradora me está a desafiar para ter uma vida mais saudável e com isto não ter que um infortúnio que me obriga a ter seguro. A Lusitânia Vida está a olhar para essas ferramentas, tem olhado para essas ferramentas, estamos a ver qual é a altura oportuna para avançar com ela, o que não impede, por exemplo, o facto de termos um CRM, né, cada vez mais robustecido, que vai ajudar quer os nossos parceiros, quer os nossos clientes também a serem desafiados para procurar, de acordo com o seu estado de vida, uma solução diferente daquela que tem atualmente na Lusitânia Vida. Reparem que o seguro de vida, se nós não associarmos só ao crédito à habitação, estamos a falar de relações médias de 15 anos, é o prazo médio de um crédito à habitação, porque por isso é um produto que cria relação, certo? Sim. 15 anos é uma relação grande, né? Há casamentos que não duram tanto, e por isso, e por isso é um produto de relação. Agora imagino que é ter um produto não associado a crédito de habitação, isto é claramente um produto fidelizador e acima de tudo o cliente sabe que se acontecer alguma coisa, aquele distribuidor, aquela companhia fizeram parte do momento negro de sua vida e este facto também se fideliza bastante. Por isso, acho que sim, a Lusitânia Vida está a olhar para essas ferramentas, vamos ter que implementar uma delas, é de interesse de todos, todos ganhamos com a utilização destas tecnologias. Para já, a questão do CRM é o que está em cima da mesa,
até termos uma solução mais robustecida. Muito bem, obrigada, António. Uma última questão, deixo-lhe só aqui, o que é que antevê, ou se é que acha que vai haver aqui alguma uma antevisão, não é como dizia, os prognósticos só no fim do jogo, mas eh, alguma mudança que seja esperada ou que seja desejada, se calhar, nos próximos anos neste setor associado ao seguro de vida? Pode ser um desejo pessoal seu ou da Lusitânia ou algo que naturalmente estamos a caminhar para ele, só para darmos aqui o mote final. Eu creio que todas as seguradoras, a indústria seguradora é uma indústria de uma enorme responsabilidade social Sim, e é uma indústria que, ao longo dos anos, tem demonstrado uma robustez gigante e quase um bocado vacinada daquilo que são os aspectos externos e estas crises financeiras que acabam por nos abalar a todos nós. E as seguradoras, ao longo dos anos, têm sabido encontrar soluções e dar o conforto e segurança às pessoas, aos seus clientes, para perceber que aqui as suas responsabilidades estão naturalmente garantidas. Eu já não vou falar nos intempéries que estão a existir no mundo inteiro e que as sim, seguradoras acabam por socialmente responder a esses prejuízos sim, e sim, acabam por, socialmente, quer as empresas, quer os particulares, embora sintam na pele o sinistro, mas depois acabam por ter esta parte da transferência e o pagamento das indenizações, acabam por restaurar os seus patrimónios. Ao nível do vida, creio que vai haver a mesma mudança, ou seja, as seguradoras estão cada vez mais a investir nestas matérias, no vida, risco e no saúde. O saúde foi exemplo. Nós estamos quase a atingir a maturidade de pessoas seguras em Portugal, não é? Por isso, foi um trabalho que foi feito porque aconteceram fatores externos que também ajudaram a que isso contribuísse. E, no meu ponto de vista, vai acontecer o mesmo com o vida risco. Porquê? Porque é uma forma de complementaridade da oferta de seguros que os clientes hoje em dia têm. As companhias cada vez estão a comunicar desta forma, não pensam só no valor alto, mas pensam também no valor que, acima de tudo, é a sua transferência de responsabilidade para a companhia, porque as companhias estão a facilitar cada vez mais o processo de compra, através das sim, ferramentas tecnológicas que falamos há pouco, porque a esperança de vida dos portugueses também aumenta e com isto também os sinistros também aumentam, não é? Porque certo. quanto mais tempo eu viver, a probabilidade está contra mim, infelizmente, por isso acabo por estar mais sensível também ao tema. E por último, para não ser logo em primeiro, mudei com a responsabilidade social que tem, vai ser a própria Moodle também desafiar os seus clientes a olharem para este produto de uma forma mais carinhosa, com tudo aquilo que esta entrevista, se me permite, pôde acrescentar ao vosso profissionalismo, bem como as restantes anteriores que foram feitas. Por isso, sim, Ana, acredito que cada vez mais vamos deixar de ser mediterrânicos, cada vez mais vamos ser responsáveis socialmente e, acima de tudo, muito responsáveis com as responsabilidades que temos e principalmente com a nossa família e com a nossa saúde. Muito obrigada. Eu acho que se todos fizermos um bocadinho, sem dúvida que conseguimos acelerar esse processo de adoção, não é? Isso, E eu acho que todos nós temos pontos fortes em que que nos podemos sustentar, não é? Para conseguir fazer o nosso trabalho. Portanto, é isso, sem dúvida que há aqui uma complementariedade muito grande, e se todos rumarmos na mesma direção, de certeza que chegamos lá mais longe e mais rápido, não é? Que eu acho que é por aí também. é isso. Ok, António, muito obrigada por esta conversa. Teve aqui conceitos novos que eu acho que foi interessante perceber, e acho que foi muito rica esta conversa. Portanto, eu agradeço-lhe muito em nome da Modeia e em meu nome também, não é? Ter tido a disponibilidade para estar aqui connosco e desvendar aqui um bocadinho desta novidade, não é? Que está quase aí a chegar da Lusitânia Vida, e, portanto, e É partilhar isso. aqui um bocadinho daqui do seu know-how e da experiência Em neste ramo. em nome da Lusitânia Vida, nós é que agradecemos, estamos sempre disponíveis e o desejo de uma vida longa para todos, que é o mais Sim, isso importante. que é o que queremos, não é? Com É isso, qualidade e com dignidade. acima de tudo. É isso. Sim, Muito senhor. Até obrigada, uma próxima, António. Ana. Obrigada. Obrigado. Obrigada, com Tchau. licença.